Pessoal, a primeira coisa que nós precisamos aprender, o que é uma dissertação. Eu já vi, inclusive, redação nota 1000, que na verdade não era um texto argumentativo dissertativo, era um texto expositivo. Então, é preciso saber, em primeiro lugar, diferenciar uma coisa da outra. Então, o que é um texto dissertativo? Dissertar é explicar. Eu vou explicar um assunto, por exemplo, um livro de biologia, um livro de história, ele explica um assunto. Toda vez que nós explicamos um assunto, qualquer que seja ele, de forma racional, nós estamos produzindo um texto dissertativo. Quando eu faço uma dissertação, eu não preciso necessariamente estar apoiando ou rebatendo uma certa posição. Eu apenas vou explicando sem uma posição minha. Então, explicou já é um texto dissertativo. Já a argumentação, ela é uma explicação. Para argumentar uma ideia, eu preciso explicar. A diferença entre a argumentação e a dissertação é que a argumentação, ela nunca é neutra. Ou ela é a favor, ou ela é contra uma certa ideia. Na dissertação, eu apenas explico, que é uma coisa. Mas na argumentação, ao mesmo tempo que eu explico, eu tento impor, ou por assim dizer, conquistar alguém para um certo ponto de vista, mudar o ponto de vista de alguém, seja a favor ou seja contra. Quando o Enem pede um texto dissertativo argumentativo, ele quer o quê? Que você, através de explicações racionais, estabeleça um ponto de vista, faça prevalecer um ponto de vista, normalmente o seu, é lógico, mas é preciso ser os dois, argumentar explicando, explicar argumentando. Podemos ver então que a espinha dorsal da argumentação é esse desejo de convencer, de fazer alguém mudar de posição, mudar o ponto de vista de alguém. Mas a argumentação ela não é aleatória, ela tem que ter alguns princípios básicos que nós vamos ver na aula de hoje. Mas, na sua essência, ela deve ser construtiva, no seu espírito cooperativa, mas também útil. Então, uma boa argumentação ela tem que ter basicamente esses três princípios: ser construtiva, ser cooperativa e ser útil. Não adianta nada uma dissertação bem feita, mas inútil, que não leva a lugar algum. Então, nós vamos ver cada um desses princípios agora. Nós dizemos que uma redação ou que um texto dissertativo argumentativo ele é construtivo quando ele é produzido de maneira elegante, respeitando as regras sociais, porque numa sociedade há regras. Eu não posso estabelecer meu texto agredindo, xingando, ofendendo. Por isso que o Enem zera aquela redação que fere os direitos humanos. Construtivo vem de construir, então é preciso construir uma argumentação, construir um raciocínio, mas com respeito. Respeito não somente às regras gramaticais, mas respeito à pessoa com quem eu estou conversando. Mesmo que numa redação eu estou me dirigindo a alguém, alguém que não está presente, alguém que só existe na minha mente. Mas alguém vai ler esse texto. E um texto argumentativo cheio de palavrões, de injúrias, de racismo, isso não é um texto construtivo, é um texto que não tem propósito. Então, em primeiro lugar, respeito. Produzir, argumentar, mas respeitando o outro. O segundo princípio para um texto argumentativo bem elaborado é a cooperação. O que significa isso? Não ficar preso apenas à língua portuguesa, mas estabelecer pontes, conexões com outras áreas do conhecimento humano, não só disciplinas como história, sociologia, filosofia, geografia, mas também com o teatro, com o cinema, com a literatura. Quando um texto fica preso apenas à língua portuguesa, por mais que ele esteja tecnicamente bem feito, ele é considerado um texto pobre pelo Enem. Para o Enem, o texto rico é aquele que tem interdisciplinaridade, ou seja, ele traz conexões com outras disciplinas, com as outras áreas do conhecimento humano. Mostrar que o aluno ele não está alienado do mundo real, mas ele é capaz de estabelecer relações entre o tema que ele está explicando, que ele está desenvolvendo, com o mundo que ele vive, com suas experiências de vida, com suas leituras de mundo. Além de construtiva e cooperativa, o texto argumentativo também precisa desse princípio de ser útil. Eu posso muito bem produzir um texto tecnicamente perfeito, com a questão da argumentação, da coerência, do vocabulário, da gramática, da concordância verbal e nominal, essa coisa toda. Mas é um texto inútil, que depois de ler não tem utilidade alguma. Por isso que o Enem pede
que, na conclusão, o aluno ofereça uma possível solução, mostrar que aquele texto, que aquela argumentação tem uma utilidade. De que adianta um texto que eu defendo um ponto de vista, mas para bem, não tem uma solução? Então, foi uma boa leitura? Foi, mas não serviu para nada, é a leitura inútil. E esse texto, é claro que aquela solução não vai ser colocada em prática, mas eu mostro que eu sou capaz de ver uma solução para um problema determinado. Não esqueça, toda redação, ou todos os textos argumentativos dissertativos tem que ter um ponto de vista, que é também chamado de tese ou tópico frasal. Quando o texto não tem esse ponto de vista, ele deixa de ser um texto argumentativo dissertativo e se torna um texto expositivo, ele se torna um artigo. É muito comum, que eu já falei, eu já vi redações nota 1000, que na verdade não são textos dissertativos argumentativos, são textos expositivos, são artigos. Isso complica muito, porque não foi isso que o Enem pediu. A rigor, esse tipo de texto, ele simplesmente fugiu, não ao tema, mas fugiu ao gênero. Então, precisa tomar muito cuidado. Você está ali para argumentar. Quando você for fazer a sua redação, não esqueça. Não é tanto a sua ortografia, não é tanto o seu raciocínio apenas que estão em jogo, mas principalmente a sua capacidade de argumentar, e argumentar bem, não argumentar de qualquer maneira. Ora, para escrever, primeiro eu tenho que conhecer aquele tema. Eu não posso escrever sobre uma coisa da qual eu nunca ouvi falar, eu nunca li. Por isso que o Enem traz os textos motivadores. Eu repito, não comece a sua redação sem ler os textos motivadores. Observe os gráficos, observe os dados estatísticos foram oferecidos. Use a caneta, vá riscando, separando todos aqueles argumentos que você considera importantes. Eles não estão ali por enfeitar a prova, eles estão ali porque eles são úteis. Ninguém pode dizer que não fez a redação porque não sabia nada sobre o assunto. Isso não pode dizer, isso é desculpa só rapado. Porque o próprio Enem já dá uma base. Claro que um texto baseado apenas nos textos motivadores não vai receber uma nota 1000, mas também pode receber uma nota boa se souber trabalhar esse texto motivador. O importante é ter um ponto de partida. E esse ponto de partida, se eu não tiver já algum conhecimento do assunto, está no texto motivador, que não é para ler de qualquer jeito, riscando, separando os dados importantes, observando os gráficos, tirando as conclusões. É muito importante a leitura dos textos motivadores. Depois de me posicionar em relação ao tema, ou a favor ou contra, depois de ter lido os textos motivadores, para iniciar o meu desenvolvimento, eu vou precisar basicamente de 3 tipos de conhecimento: meu conhecimento linguístico, o conhecimento de mundo ou enciclopédico e o conhecimento partilhado. Nós vamos ver o que significa cada um deles. O conhecimento de mundo, ou conhecimento enciclopédico, é tudo aquilo que a vida me ensinou, não só nas minhas experiências pessoais, mas também das minhas leituras, dos filmes a que eu assisti, das histórias que me contaram, das cenas que eu presenciei. Ninguém é um papel em branco, a mente de ninguém é um papel em branco. Então, ao chegar aos 17 anos, aos 18 anos, ao chegar ao Enem, o aluno já viu, ouviu muita coisa, presenciou muita coisa, ele já tem uma bagagem de vida. E esse conhecimento ele vai ser extremamente útil na hora de elaborar a minha argumentação. Dali que eu vou tirar os exemplos, dali que eu vou tirar as inferências que eu vou fazer do tema. Então, o Enem oferece lá nos textos motivadores alguma coisa, mas é muito pobre. Então, o meu conhecimento de mundo vai me ajudar muito a enriquecer o meu texto. Esse conhecimento compartilhado é aquele conhecimento que eu adquiro na relação com outras pessoas, nas relações sociais. Por exemplo, o mesmo tema pode ser objeto de estudo da filosofia, da sociologia, da história, da geografia. Então, essa interdisciplinaridade, essa intertextualidade, essa relação entre disciplinas, entre áreas diferentes do conhecimento humano, é muito valorizado pelo Enem, e ele mostra que eu sou capaz de estabelecer conexões entre o tema que o Enem propôs e o que eu já aprendi em outras áreas da vida. É parecido com o anterior, com o conhecimento de mundo. De certa forma, ele é parte dele, só que eu posso ter muito conhecimento de mundo, mas na hora do meu texto não lembrar, não trazer esse conhecimento para o texto, não estabelecer relações entre eles. Então, o conhecimento compartilhado é exatamente essa capacidade de fazer essas conexões entre áreas diferentes do mesmo tema.
Quando nós falamos de conhecimento linguístico, nós estamos falando do nosso conhecimento da nossa própria língua portuguesa, aqueles mecanismos da língua que me permitem construir uma argumentação. Aí entra concordância verbal, concordância nominal, regência, mas principalmente os elementos coesivos, as conjunções, tanto subordinadas como coordenadas. Estabelecer essa relação de causa e efeito, saber casar os argumentos, saber casar as frases de maneira que elas produzam um sentido lógico e que elas sejam capazes de produzir aquilo que eu desejo, que é modificar a maneira de pensar de uma pessoa, para que essa pessoa concorde comigo. Então, aqui, quando nós falamos de conhecimento linguístico, é o conhecimento que nós temos da nossa própria língua portuguesa e ser capaz de colocar esse conhecimento em prática. Como eu já falei antes, a argumentação não acontece de forma aleatória, ela não vai acontecendo assim de improviso. Ela tem que seguir dois princípios básicos, que são a consistência do raciocínio e a evidência das provas. Agora, nesse primeiro momento, nós vamos ver apenas a consistência do raciocínio. É a parte teórica, ainda não é a parte de produzir a argumentação. Nós vamos ver primeiro a parte teórica, a parte lógica, como é que isso acontece. Como é que eu estabeleço o raciocínio lógico? É basicamente isso que nós vamos ver agora. Quando nós falamos de consistência do raciocínio, é basicamente a maneira lógica de estabelecer relação entre as frases. Às vezes o texto fica parecendo uma receita de bolo, ou seja, ali estão apenas os elementos necessários para fazer um bolo, mas sem dizer como é que aquilo acontece. Vão sendo jogadas frases, vão sendo jogados raciocínios no texto, sem uma relação entre eles. Isso mata um texto. Para dizer a verdade, isso nem sequer é um texto. Então, eu tenho que saber não apenas codificar, não apenas usar o alfabeto, não apenas escrever, mas como escrever. De que maneira eu vou encadear essas ideias para que elas se tornem um todo, não apenas ideias soltas. Isso é o que nós chamamos de consistência do raciocínio. Está muito ligado a dois elementos básicos, são a coerência e a coesão. O que nós vamos estudar agora é a maneira lógica de estabelecer conexão entre frases, entre raciocínios. Às vezes acontece que o aluno emprega no seu texto uma conjunção que ele achou bonita, ele coloca lá por isso, entretanto, no entanto. Só que quando você vai olhar, você vê que entre a primeira e o segundo raciocínio não há uma relação de causa e efeito. Então não é só usar o elemento coesivo que eu achei bonito, mas usar de maneira lógica. Aí temos que lembrar lá das orações, das conjunções coordenadas, aditivas, adversativa, explicativa, conclusiva. Tem que lembrar também, às vezes, das subordinadas, causais, consecutivas. Então, aquilo vai ser muito importante agora na hora de estabelecer essa relação entre o raciocínio. Vamos ver um exemplo aqui. A violência contra a mulher no Brasil persiste porque, todos os dias, muitas mulheres são agredidas e até mesmo mortas pelos seus companheiros ou ex-companheiros. Pelo que podemos ver desse raciocínio, a violência contra a mulher continua porque as mulheres são agredidas todos os dias, o que é um absurdo. Nós temos aqui empregado o porquê, que é uma conjunção explicativa. Só que não está explicando nada. É como se eu dissesse que o gordo é gordo porque come muito porque é gordo. Então não há uma relação de causa e efeito, ou pelo menos a violência que foi estabelecida, a relação que foi estabelecida aqui, a explicação, não está explicando nada, está solta, não tem uma relação lógica entre as frases. Agora, se eu digo, todos os dias no Brasil, muitas mulheres são agredidas e até mesmo mortas pelos seus companheiros ou ex-companheiros, o que mostra que a violência contra a mulher persiste. Agora, aqui sim, eu tenho uma relação lógica de causa e efeito entre a violência contra a mulher e a persistência dessa violência. Não é uma explicação como do caso anterior, porque aquilo não estava explicando nada. É sim uma confirmação, que é o que está acontecendo aqui nesse raciocínio. Como podemos ver, a questão da coesão não é apenas de empregar um elemento coesivo, mas empregar um elemento coesivo certo, na hora certa, que estabeleça uma relação de causa e efeito, e não apenas um que eu achei bonito. Podemos ver outro exemplo aqui a respeito da reforma da Previdência. Eu tenho aqui a reforma previdenciária que o atual governo pretende fazer vai prejudicar o trabalhador assalariado. Por isso, os trabalhadores vão ter de trabalhar mais tempo para poderem se aposentar com salário integral.
Quando eu emprego por isso, que é uma conjunção consecutiva, eu estabeleço uma relação de consequência de uma ação ou a conclusão de um raciocínio, melhor dizendo. Mas, na verdade, não é o que está acontecendo aqui. Não é por isso que o trabalhador vai ter que trabalhar mais para poder se aposentar. Essa relação aqui, ela está absurda. Ela parece lógica, mas não é. O emprego inadequado desse elemento coesivo, por isso, é, conclusivo, quando na verdade não é a conclusão de um raciocínio, está absurdo. Vamos ver agora o mesmo raciocínio, mas com outro elemento coesivo. Temos agora a reforma previdenciária, que o atual governo pretende fazer, vai prejudicar os trabalhadores assalariados, pois esses vão ter de trabalhar mais tempo para poderem se aposentar com salário integral. Agora sim, nós temos uma relação de causa e efeito entre o fato, que é a reforma previdenciária, e a sua consequência. Nós temos agora aqui uma explicação, porque é o que está precisando aqui. É explicar o que vai acontecer e não a conclusão. Nós não tínhamos a conclusão ainda, porque nós não tínhamos nem raciocínio algum, nós tínhamos um fato. Agora sim, a conjunção pois estabeleceu uma relação lógica de causa e efeito, de explicação, que é que nós temos aqui de fato. Ainda dentro do mesmo exemplo, nós podemos ver que nós podemos estabelecer outra relação entre os fatos. Veja, a reforma previdenciária não só vai afetar os direitos de milhões de trabalhadores brasileiros, como também ela os obrigará a trabalhar mais tempo para poderem se aposentar com salário integral. Eu estabeleci, no exemplo anterior, uma relação de explicação, já que eu estabeleci uma relação de adição, ou seja, eu elenquei os fatos desagradáveis da reforma, que pode acontecer. Então, o mesmo raciocínio pode ter formas diferentes de serem concatenados. Por isso que nós temos essa questão da consistência do raciocínio. Há várias maneiras de estabelecer relações entre partes de um discurso, ou por oposição, ou por adição, ou consequência, causa. E dependendo lá da hora, eu tenho essa liberdade, né, dentro do meu conhecimento linguístico, de estabelecer formas diferentes entre as partes desse discurso. Trabalhando ainda com o mesmo exemplo, eu vejo que eu tenho uma outra maneira de estabelecer uma relação entre os fatos. Eu posso dizer assim, a reforma previdenciária, além de afetar os direitos de milhões de trabalhadores brasileiros, também os obrigará a trabalhar mais tempo para poderem se aposentar com salário integral. É uma outra opção que estabelecer essa relação de causa e efeito. Para isso, nós vamos precisar estudar os elementos coesivos, mas não apenas decorar, e ver que tipo de relação eles são capazes de estabelecer dentro de um raciocínio. Como nós podemos ver, nessa parte teórica que estudamos hoje, é a parte das relações entre as partes de um discurso. É a maneira teórica, ou seja, você não produz um texto de qualquer jeito. Escrever uma redação não é só jogar ideias no papel, mas trabalhar essas ideias de maneira que, ao final, elas formem um todo significativo, capaz de atuar sobre a maneira de pensar de uma pessoa. Esse é o objetivo da redação do Enem. Convencer, conquistar alguém para um ponto de vista. Tem toda essa parte teórica, que nós vamos ver melhor depois, os elementos coesivos, mas é basicamente trabalhar com ideias. Esse é o assunto do texto hoje. Muito obrigado.